perder a salvação é uma possibilidade factível ou não, né? Dá para perder, não dá para perder? Uma vez salvo, sempre salvo? Ou não? A pessoa é salva agora, mas hoje, amanhã ela pode deixar de ser salva, depois pode voltar a ser salva. Como é que funciona essa dinâmica, né, da soteriologia, a área da teologia que estuda a doutrina da salvação? E para debater esse tema, óbvio que a gente tem que trazer aqui um pastor calvinista e um pastor arminiano. Então, o pastor arminiano da rodada é o pastor João Flávio Martinez, ele que é responsável pelo CACP, o Centro Apologético Cristão de Pesquisas, e ele serve na Igreja Batista em São José do Rio Preto, direto de São José do Rio Preto, para esse debate, ao vivo aqui na Gospel FM. Pastor João Flávio Martinez, bem-vindo, pastor João. Bem-vindo, já são quase 20 horas sem dormir. Sério? Sério. Mas é um prazer estar aqui com você, pastor César, com os espectadores, pela primeira vez aqui nesta rádio, de conhecer aqui o reverendo, e que Deus nos abençoe e nos ajude aqui a crescermos na graça e no conhecimento. E para quem quiser conhecer mais sobre teologia e apologética, www.cacp.app.br. Bom, então, primeira explicação. Essa questão de uma vez salvo, sempre salvo, não é uma disputa entre calvinistas e arminianos apenas. Entre os arminianos também tem essa disputa. Os arminianos clássicos acreditam que uma vez salvo, sempre salvo. Por exemplo, a Igreja Batista, da qual eu sou membro da Convenção Batista Brasileira, ela acredita que uma vez salvo, sempre salvo. Só que está lá livre-arbítrio, eleição condicional, ou seja, é uma igreja que é arminiana clássica. Entretanto, já faz algum tempo que ela aceita os calvinistas, então não teria problema se o reverendo quisesse ser um pastor batista e pensar desse jeito. E ao mesmo tempo, ela aceita pessoas como eu, que sou wesleyano. O meu viés é mais wesleyano, tá certo? Então, essa é a nossa primeira explicação. Poderia o pastor aqui ser um arminiano clássico e eu um arminiano wesleyano. O debate seria... vocês vão entender a diferença, já eu falo a diferença. Eu defendo uma ortodoxia soteriológica que ela vem antes de Santo Agostinho, tá certo? Santo Agostinho, o bispo pagão entre nós. Quem fala isso é Peter Braun, na biografia Santo Agostinho, para quem quiser adquirir. Inclusive, pastor César, eu apelo aqui para aquela câmera que eu olho ali. Gente, sim, compre esta biografia. Antes de você começar a estudar essa temática, vai na fonte. A fonte primária não é João Calvino, a fonte primária é Santo Agostinho. Então você vai lá, compra a biografia dele, tá certo? De onde ele veio, quando ele saiu do estoicismo, quando ele escreve livre-arbítrio, depois, quando ele encontra com Pelágio, e aí ele vai escrever confissões e tudo mais. Se você entender o que aconteceu com Agostinho, você vai entender os novos conceitos que nós temos na igreja hoje, nessa questão de soteriologia. A ponto de alguém questionar que ter fé é obras. Ou seja, isso aí é uma coisa que foi projetada, trabalhada na vida da igreja. Mas, voltando à questão, então qual é a ortodoxia que eu defendo? E aqui digo ortodoxia porque está num dos sínodos. Primeiro, livre-arbítrio permanece após a queda, embora enfraquecido pelo pecado. Segundo, a morte de Cristo tem o propósito de salvar a todos os homens. Só teria efeito nos que creem. A presciência divina não interfere na vontade humana. Aqueles que se perdem, não se perdem por vontade de Deus. Quinto, o fiel pode se perder caso não persevere em santidade. Sexto, Deus deseja a salvação de todos os homens. Isso aqui que eu estou te falando é a ortodoxia antes de Santo Agostinho. Então a igreja tem que saber isso. Porque hoje é colocado, e eu sei que não é o caso do reverendo, mas hoje é colocado, como dizia Wesley, né? Lá na Inglaterra, quando ele falava que era arminiano, ele disse que apanhava como um cachorro magro, como um cachorro sarnento. E hoje em dia está desse jeito, né? Não é o caso, mas a gente sofre muito, eu sofro muita retaliação. É só você dar um Google lá por causa dessa questão. Então, de novo, defendo uma ortodoxia
que vem antes de Agostinho, tá certo? Antes de Agostinho, não, mas antes de Calvino. eu quero só isso, antes de Agostinho. Mas eu quero deixar claro para o reverendo, não vejo problema com os meus irmãos que acreditam que uma vez salvo, sempre salvo. Porque o que eles dizem quando a pessoa se desvia? Estavam entre nós, mas não eram dos nossos. Tá bom? Depois o pastor pode colocar a explicação dele sobre esse assunto. Você que está em casa, presta atenção no que eu vou tentar te passar aqui. Eu vou te falar uma coisa sobre Armínio, que eu descobri ontem, o Dr. Vailatio vai explicar, que você vai achar interessantíssimo, sobre essa questão de salvação. Acho que nem você sabe disso. Muito legal a informação. Porque, por incrível que pareça, eu não li as obras, todas elas de Armínio. Eu só cataloguei as institutas. Eu li 88 livros sobre esse assunto, mas as obras de Armínio mesmo, elas são muito difíceis de ler, porque é um tratado de mestrado e doutorado dele. Enquanto que as institutas de Calvino, ela foi escrita para os reis, para as autoridades, então é mais fácil de ler. Então é mais inteligível do que as obras de Armínio, que é muito difícil de entender. Na verdade é menos difícil, né? Porque também é difícil. Não, tudo é difícil, mas assim, você pega a instituta, qualquer pessoa consegue entendê-la. Você pega as obras de Armínio, elas são bem complexas, porque é uma tese de mestrado e doutorado. Então não é uma coisa simples. Mas vamos lá. Na questão da salvação, você, quando olha para o calvinismo, eles dizem o seguinte: Deus, de antemão, elegeu o Zé para ir para o céu e a Maria para ir para o inferno. Ou predestinou, como queira. Aí você pergunta, por quê? Calvino responde, mistério. Isso aí é com Deus, ele que sabe, ninguém sabe, ponto. Aparece Armínio, e Armínio vai dizer o seguinte, olha, a mesma coisa, Deus elege o Zé para ir para o céu e a Maria para ir para o inferno. Quando questionam Armínio, ele vai dizer presciência. Então, o ato de Deus saber com anterioridade prevê a fé daquela pessoa. Então, não existe mistério no arminianismo. Existe uma lógica, que é a presciência. Aí vem Wesley. Wesley, ele não vai entrar nesse mérito do Zé ou da Maria. Ele vai dizer, olha, Deus elegeu, predestinou, escolheu ter uma igreja. E esta igreja, ele determinou que iria tê-la. Quem vai entrar nesta igreja? Livre-arbítrio, livre escolha, liberdade de responder sim ou não. Então, no wesleyanismo, ele não foca no indivíduo. Ele foca que a igreja é predestinada para existir. Aqui eu estou colocando para você que está em casa assistindo 3 óculos que eu não vejo em si de cara um problema para a salvação de quem pensa assim. Agora, quando você coloca esses óculos, os 2 óculos após o calvinismo, que é o arminianismo e o wesleyanismo, eles vão ser mais justos com relação ao Deus que é amor, que é justiça, que é misericórdia, que é piedade. Quando você coloca o óculos do calvinismo, você vai exacerbar a soberania de Deus, você vai mostrar a soberania de Deus, entretanto, nós vamos ter um problema com a justiça de Deus. E aí, reverendo, é aquela história. Certo bombeiro, isso é fato, tá? Foi fazer um salvamento. Ele tinha a chance de salvar 5 pessoas. Na hora que ele foi efetivar a salvação, ele fez corpo mole e salvou só 3 e deixou 2 morrer. Houve auditoria, a auditoria chegou, constatou que ele poderia ter salvado os 5, então aquele bombeiro foi indiciado por crime, por ele não ter feito o serviço dele. O arminianismo, o wesleyanismo, inclusive Romanos 9, o que ali fala é o seguinte: Deus é esse bombeiro. Mas esse bombeiro, ele não só salva os 5, mas ele quer salvar as pessoas que estão no prédio ao lado, porque o fogo está se estendendo àquele prédio adjacente. O arminianismo, como o wesleyanismo, acredita na depravação. Tá, eu brinco que eu sou um calvinista de 0 pontos. É parcial. Não, 0 pontos mesmo. 0 pontos. Não, estou falando da depravação parcial. Não é depravação parcial, é só depravação. Eu creio na depravação. Então, o que acontece?
Todo arminiano ou wesleyano pensa neste aspecto muito parecidamente com os calvinistas. Quando Adão peca, quem vai atrás de Adão é Deus. Adão, onde estás? Né? E sempre é Deus que age. Ele nos amou enquanto ainda éramos pecadores. Então, eu ouvi o pastor Hernandes Dias Lopes, que vocês gostam muito, num podcast aí do Vilela, uma frase dele que eu fiquei arrepiado. Eu quase joguei o computador no chão, que eu não estava acreditando no que eu estava ouvindo, ainda mais dele, que todos nós aqui nessa mesa admiramos o pastor Hernandes, correto? E ninguém aqui duvida da sua sapiência. E ele faz uma definição de arminianismo para o Vilela. Isso ficou muito chato, pastor. Eu queria mas aí ele não está aqui, né? Mas deixa eu citá-lo. Vamos entrar no assunto. Mas deixa eu citá-lo. Tudo bem. Porque o problema, se ele tem essa dúvida, e se ele pensa assim, você imagina o resto das pessoas. E ele falando isso é muito grave. Ele diz que no arminianismo, quem decide é o homem, quem vai à procura de Deus é o homem que escolhe se quer ou não a Deus. Isso é pelagianismo. Quando eu ouvi aquilo, eu me escabelei. E eu estou citando ele porque eu gosto dele. Ninguém está citando ele porque não gosta dele. O que eu estou dizendo é que como pode um homem da envergadura dele... Veja, ele pode discordar da visão arminiana sem problema. Mas se um homem daquela envergadura chama o arminianismo de pelagianismo, assim, abertamente, escancaradamente, o que vai sobrar da plebe? Então, não é isso. O arminianismo acredita... Todos esses textos de João que você citou é 100% certo na visão arminiana. É Deus que começa a obra. É Deus que inicia o processo. É Deus que bate na porta. É Deus que chama. Tá certo? Agora, apesar disso tudo, a Bíblia vai falar de apostasia. De Gênesis a Apocalipse. A Bíblia vai alertar sobre o perigo. Então, o irmão falou para mim ali, põe o microfone, não coloca o microfone muito perto, o fone perto do microfone, porque dá microfonia. Não, mas uma vez sem microfonia, não tem microfonia. Então, se eu colocar aqui, não vai dar... Deu microfonia. Então, uma vez sem microfonia, não dá microfonia, certo? É verdade ou mentira? Não, mas já entendemos. O que eu estou dizendo é que o alerta, pastor, o alerta existe porque existe o problema. Agora, olha que interessante. Isso aí, eu acho que você também não sabia. Armínio acreditava em 2 tipos de salvos. Eu não sabia disso também. Fiquei sabendo ontem. Já ouviu essa história? Não. Já ouviu? Que Armínio ensinava que há 2 tipos de salvos. Os salvos que vão perseverar até o fim são os eleitos. E os salvos que vão apostatar. Genuinamente salvos. Mas ele chama os salvos que perseveram pela presciência de Deus de eleitos. E ele chama os salvos que apostatarão de perdidos ou desviados por causa das suas decisões equivocadas. Então, neste aspecto aqui, ele acredita que há 2 tipos de salvos. Eu tenho dificuldade com isso quando eu ouvi essa informação, porque aqui na epístola de 2 Pedro 1,10, Pedro não era muito calvinista, pastor. Ele diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, olha aí, porquanto procedendo assim, veja o alerta do perigo, não tropeçareis em tempo algum. Lendo um texto desse, fica difícil nós falarmos que Pedro não acreditava que um eleito podia apostatar. Porque ele está deixando claro que o crente eleito em Cristo Jesus tinha que esforçar-se ali, proceder adequadamente para não tropeçar em tempo algum. Então, essa é a questão. Nós entendemos claramente que há muitos alertas na Bíblia e esses alertas não estão aí à toa, nem debalde. Quem nasceu de novo? Um carnal só discerne de coisas carnais. É exatamente isso que está lá em João 3, que é o que antecede João 3,16. Aí quando ele fala isso, ele diz o seguinte, que alguém só pode dizer sim ou não para o Senhor, de fato,
se ele for regenerado. Aí uma pessoa é regenerada e diz não. Aí o que é que acontece com essa pessoa? Ela é uma semi-regenerada? Mas isso não está escrito na Bíblia, pastor. João 3? Não. João 3 está escrito. Mas não está escrito que ele é regenerado antes. Não está escrito isso. Nascer de novo para discernir de coisas espirituais, a salvação é uma coisa discernir espiritual. Coisas espirituais depois de salvo, sim, eu entendo. Mas não pode inverter a ordem do processo. A gente tem que crer primeiro para ser regenerado. Então, foi Jesus que disse, não sou eu. Quem crer será salvo, ou seja, regenerado. Sem crer, não tem regeneração. Mas vamos lá, só para concluir o raciocínio, o que é que acontece? Você tem uma ordem lógica muito clara em João. João, ele abre a discussão com Nicodemos dizendo o seguinte, porque de fato são diferenças teológicas aqui. Eu entendo que a regeneração ela antecede a conversão. Não há conversão se a pessoa não nasceu de novo. Você tem a regeneração, a conversão, a adoção e a justificação. Você tem a ordo salutis ali. E você tem alguém que necessário ele nascer de novo para que ele possa dizer sim ou vamos cogitar a possibilidade do não. Eu não entendo que há espaço para isso. Mas para a pessoa dizer sim ou não, ela precisa, para discernir de coisas espirituais, ela precisa ser espiritual, ela precisa ter nascido de novo, ela precisa ter sido regenerado. Senão ela não entende de coisas, ela só vai entender de coisas carnais. Jesus, ele é muito 0-1 nesse sentido, né? Calvino fala que até um homem perdido pode entender, um réprobo entende de coisas espirituais, porque ainda há imago Dei na vida dele. Mas não entende para a salvação. Não, mas ele fala que entende. Não, mas é graça comum, não é graça especial. Aí você pegou um texto e... Pastor, mas é graça comum, não é graça especial. Jesus está tratando sobre salvação. Graça é graça, né? Mas são diferentes. O senhor sabe que são diferentes as graças. A graça não, eu gosto de usar esse termo que vocês usam, mas graça é graça. Mas... O que eu estou dizendo para você é que o próprio João Calvino disse que os homens comuns, os perdidos, entendem algumas coisas espirituais. Mas por quê? Paulo vai responder essa questão em Romanos 2, dizendo que entende porque a lei foi posta no coração dele, faz parte da lei natural, faz parte da imago Dei, do conhecimento inato. Ele por exemplo, Caim ainda não tinha a lei e sabia que matar irmão era um pecado. Pois é, Caim era caído, pervertido, e Deus conversou com ele. Caído e pervertido. Mas Deus conversa com vários ímpios na Bíblia. Então, está respondida a questão. Não, mas isso não torna eleitos. Eles não foram salvos por causa disso. Eu conheço ateus que sabem a Bíblia de cor. Mas você acabou de confirmar para mim que Caim, caído, pode ter discernimento espiritual e conversar com Deus. Ele conversou com Deus. Mas não pode para a salvação. Porque a discussão da graça comum e a graça especial. Mas você sabe muito bem que no calvinismo não existe isso. O pastor sabe disso, que está tudo determinado. Não é só para salvação. Mas eu queria que o senhor terminasse, depois eu vou entrar com uma outra questão aqui. Pronto. Aí a gente chega, talvez, no grande texto arminiano, que é Hebreus 6. Hebreus 6, na verdade, ele trata de uma situação tão hipotética que ele fala que é impossível. E eu posso sair daqui e concordar que é possível perder a salvação se o texto todo for cumprido. O que é que o texto diz? Se a pessoa perde a salvação, ela jamais obtém novamente. Porque para que ela tenha novamente a salvação, Cristo precisava morrer novamente pelos pecados dela. Isso é uma vergonha contra a cruz. Hebreus é claro sobre isso. Ali é uma situação hipotética. Ele fala, mas se o senhor admite, então, se o senhor admite isso, o senhor volta, o senhor crê. Então... Não, eu não admito porque eu acho que não há possibilidade de perder a salvação. Mas o impossível é o contrário do impossível que o senhor colocou. Não, ele usa 2 vezes a impressão impossível. A minha mente pode estar falhando aqui, mas 2 vezes ele usa e ele trata do começo ao fim de uma situação que é hipotética. Ele vai tratar da situação. Se isso acontecesse, aí a conclusão dele não poderia ser salvo novamente porque ele teria ido para a perdição. Só para concluir a questão da vigilância, né, foi usado esse termo pelo ouvinte, a vigilância, ela não é um meio para a salvação para nós, ela é uma manifestação de salvação. Alguém uma vez diz, uma vez salvo, salvo para sempre, é uma desculpa para pecar. Irmão, se o cara foi regenerado e está guardado pela mão do Senhor e crê que Deus o elegeu de antemão, independente do lado, ele não vai pecar. Ele não vai pecar, não. Ele não vai viver, cair em pecado. Ele não vai viver como perdido. Fora da santificação. Aí eu escuto o senhor falando isso, deixa eu só concluir. Eu escuto o senhor falando isso, dói meu coração. Esse é meu problema com os debates. Eu li a Instituta. O Calvino fala que uma pessoa pode estar caída, vivendo como um degenerado. Se ele for um eleito e morrer ali, ele vai ser salvo. Eu li Calvino. Então a questão o Calvino, ele não disse a verdade, então? Mas tem um porém na fala do Calvino. Eu também já li as Institutas, inclusive. Eu cataloguei elas. Eu li aquela comentada pelo Emerson, que eu vi que o senhor tem também. Eu tenho também. Pronto. Então, me explica para mim. Eu faço uma coleção das Institutas. Eu só não tenho uma na língua portuguesa que é tão antiga que ela é caríssima para comprar. E eu queria que o senhor não me levasse a mão, mas para mim aquilo me parece um outro evangelho. Então, mas vamos lá. Ele trata de uma questão, de uma situação, certo? Alguém,
O ruim é porque a teologia sempre vai tratar de situações hipotéticas. Não, ele afirma. Ele afirma. Ele faz a mesma coisa que o Franklin Ferreira fez e o Dr. Nicodemos disse. Nem mesmo o suicídio pode tirar a salvação de alguém, a eleição de alguém. Então, quer dizer, essas questões, vocês precisam combinar essa questão. Porque eu veja, vocês têm que falar o seguinte, ó, nós não usamos a Instituta, ela é passada, o que vale é Dort, o que vale é a confissão de Westminster, os debates, porque dói meu coração, pastor César. Então vamos lá, mas o Calvino, o senhor colocou a questão do cara viver de forma degenerada e no final ele ser salvo. Mas tem um porém aqui. O Calvino diz que não há pecado, a pessoa pode estar na pior promiscuidade, ele não vai ser reprovado porque ele está eleito. Mas tem um porém aqui, a visão de Calvino é a seguinte, se o cara, por exemplo, pegar César como exemplo, que é o do meio aqui, né, o mediador. César tá aqui, viveu uma vida dissoluta, até cresceu na igreja, viveu na igreja e tal, mas vive uma vida dissoluta. Para nós calvinistas, ele pode até ser um eleito, mas ele não foi regenerado. E ele é eleito sem ser regenerado. Não, ele é um eleito. Calvino não fala isso, ele fala é um eleito de antemão. Calma, ele é um eleito de antemão. Mas ele não é regenerado ainda. Pode ser que no último momento da vida dele, ele seja regenerado pelo Senhor, sendo ele eleito. Essa hipótese, pastor. O Calvino fala de um regenerado, alguém que está dentro da igreja, vivendo uma vida santa. Aí ele sai da igreja, vai para a vida, cai no mundo, morre no mundo, ele afirma que nada tira a eleição do cara. É isso que eu estou falando. Há uma incongruência na sua fala, que eu até acho legal, bacana a sua frase, mas o que o Calvino fala não é isso. Então o senhor tem que falar para mim aqui, não, pastor João Flávio, ó, pega o que dá para pegar do Calvino e deixa o resto para lá. Pastor, agora não há como, no leito de morte, alguém ser alcançado pelo Senhor, sim ou não? Não, mas não é isso que Calvino fala. Não, o ladrão da cruz viveu eu sou arminiano, creio nisso, mas a questão não, o Calvino não fala isso. Esse é o problema. Agora, eu posso pegar aqui uma partinha, primeiro responder o negócio da irmã? Vamos responder a irmã que perguntou sobre o livro da vida? Êxodo 32, 33. Então disse o Senhor a Moisés, eu só vou ler a Bíblia, tá? Não vou nem comentar. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Sejam riscados do livro da vida e não sejam escritos com os justos. Salmo 69, 28. Apocalipse 3:5, preste atenção na condicional. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e então de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará da sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas no livro da vida. Apocalipse 22, 19. Voltando aqui para a palavra apostasia, e eu quero que o espectador preste atenção numa definição técnica. Eu fiz uma lexicografia sobre essa palavra, fiz uma pesquisa sobre ela. E apostasia, pastor César, é uma palavra grega política, como é a palavra eclésia. E apostasia é o seguinte, você é de um partido de direita. Quando você sai do partido, você não apostatou. Mas quando você vai para a esquerda, você apostatou. Você é de esquerda. Quando você sai da esquerda, você não apostatou. Mas quando você vai para a direita, você apostatou. Exatamente. É a metanoia invertida. Metanoia é a conversão. Você está indo para lá, converteu, está vindo para cá. A apostasia é o contrário da metanoia. Então, o que acontece? Essa palavra é muito clara na Bíblia em vários momentos. E no arminianismo, quem apostata não volta. Existe um mito no meio evangélico que é assim, eu saio de manhã, brigo no trânsito, perco a salvação. Na hora do almoço, faço minha oração, peço perdão, recupero a salvação. Isso não acontece. Se você apostatar, e aí eu vou ler para vocês aqui, acontece o que está em Hebreus 6:4. É impossível, e olha que o impossível é o contrário do impossível que o pastor colocou. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Então o impossível não é deles caírem, o impossível é de renová-los. E aí, pastor, eu li a explicação de Calvino, porque tem uma parte da Instituta que ele explica esse texto. E o que ele fala aqui em Hebreus 6, do 4 em diante? Ele vai dizer que essa pessoa se converteu parcialmente. A mesma ideia de Armínio. Ele não se converteu plenamente. Mas o texto deixa muito claro que ele foi iluminado,
que ele provou o dom celestial, que ele se tornou participante do Espírito Santo e que ele provou a boa palavra de Deus. E olha que mais, e os poderes do mundo vindouro. E para corroborar com o texto de Hebreus 6, a gente lê Hebreus 10, 26. Lá está escrito assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir o adversário. Aqui é inferno. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais, pois, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Então, pastor, esse texto aqui, esses 2 textos juntos, eles são muito fortes. E eles deixam claro um grau de apostasia que é irrevogável, não tem mais jeito de cancelar. Então, é importante que o espectador entenda que a palavra de Deus está deixando o alerta. E o alerta é muito claro. E aí, pastor, eu estava ouvindo você falando, e eu acho bonito o que o senhor falou. Eu tenho que passar para ele. Mas só um segundo. Por que Deus não tirou o livre-arbítrio do homem lá no Éden? Por que Deus não efetivou essa operação lá no coração de Adão? Okay. Aí eu vou citar Calvino, porque simplesmente Deus quis, porque Deus fez Adão pecar. Esse é o problema. Okay. Me permita só, viu, pastor? Me permita só explicar o sinergismo e o monergismo dentro do arminianismo. O arminianismo é monergista na questão da cruz. Claro. Quem morreu na cruz foi Jesus. Quem pagou... Opera a salvação é um só. Só ele, ponto. Agora, aonde que o arminiano é sinergista? Na aplicatividade. Inclusive, o senhor defende a tese do pacto, né? Para haver um pacto, tem que ter 2 partes. Então, eu escrevi lá no meu Facebook o seguinte: não existe uma parte do homem na realização da salvação. Ela é toda de Cristo. Agora, na aplicação da salvação na vida humana, aí sim, é um pacto. Logo, é entre 2 partes. Para terminar aqui minha parte, não sei quantos minutos eu ainda tenho, leio 2 Pedro 2:1. Assim, que é o texto que o senhor começou lendo aqui no início da nossa conversa, muito amistosa, diga de passagem. Se eu fosse o senhor, que é uma pessoa extremamente equilibrada, criava um grupo de calvinistas para defender o calvinismo dos calvinistas. O senhor está entendendo o que eu estou falando? Vocês precisam... O problema de vocês não são os arminianos, nem os pelagianos. O problema de vocês são os próprios calvinistas que arrebentam com vocês. Destrói o calvinismo. Coloca o calvinismo com uma doutrina, como disse o próprio Calvino, horrível. Ele chamou de decreto horrível. Então, assim, eu acho... Eu não sou, mas se eu fosse calvinista, eu chamava meus colegas, botava uns grupos aí, legal, e começava a publicar material, tudo em defesa do calvinismo equilibrado, do calvinismo mais depurado, daquele calvinismo que já passou por todas as críticas, que já tem uma visão diferente. Porque esse calvinismo que estão falando aí fora leva a gente ao suicídio, gente à morte. A mulher, pastor, eu acabei de ver um pastor colega seu batista aqui falando que, olha, Deus incita o adultério. Meu marido foi embora contra a mulher, eu estava com tristeza, angústia aqui, em depressão, aí agora eu fiquei sabendo que foi Deus. Então, olha que disfarçatez. Terminando aqui minha parte, 2 Pedro 2:1. Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Preste atenção sobre esses mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Então veja, estes indivíduos, pastor César, o texto bíblico está dizendo que eles foram resgatados por Deus. Eles eram homens de fé. Paulo diz assim: Demas naufragou na fé, amando o presente século. Demas era pastor auxiliar de Paulo, um dos obreiros auxiliar de Paulo. Então, a você que está em casa, fique atento numa coisa. Eu, de coração, gostaria muito que nada pudesse atrapalhar a sua jornada.
Mas a Bíblia está cheia de alertas e de perigos. E entenda, da parte de Deus, a salvação jamais será tirada de você. O que Deus te deu é teu. Assim como Deus tinha dado o jardim para o Adão. Era dele, mas não permaneceu. Então a Bíblia é cheia de alertas. O que eu estou dizendo aqui para vocês é o seguinte: eu quero que você seja salvo até o fim. Eu quero que você permaneça até o fim. Eu quero que você persevere até o fim. Eu só quero isso da sua vida, eu não quero o mal de você. E eu louvo a Deus que você tenha fé, coragem, mas acredite, a Bíblia fala de apostasia. Então, como diz o Senhor, vela, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. Então, persevera até o fim, vai até o fim, confia em Deus e a vitória será sua. Ok.